Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 26, terça-feira, está em São Lucas, capítulo 8, dos versículos 19 ao 21, que está escrito: A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, antes da gente começar, né, a meditação, só para esclarecimento, ali no começo fala, né, a mãe e os irmãos de Jesus. Aí nós temos uma notinha no rodapé, está escrito assim: a palavra irmão em hebraico significa primo ou parente próximo. Na época deles, lá no hebraico, não tinha no vocabulário deles a palavra primo para definir esse grau de parentesco. Então, irmão era se usado para realmente irmãos e para parentes próximos. Então, que a gente fique tranquilo aí, pode acalmar seu coração, que Maria não teve outros filhos, tá bom? E então, partindo para a meditação do Evangelho, aqui nós podemos entender, né, como que a prioridade da missão de Jesus era anunciar o Evangelho, né? Era estar com aqueles que queriam ouvir sua palavra e acolher a sua palavra. Por isso, quando uma pessoa chega e fala, né, sua mãe quer te ver, e ele fala, não, espera, esses aqui agora são os meus irmãos e minha mãe, esses que estão ouvindo, esses com que eu tenho que estar agora. Então, a gente vê a importância desse anúncio, assim como nós também muitas vezes nos colocamos a serviço do Senhor, anunciando o Evangelho na igreja, dentro da nossa casa, sendo um testemunho vivo daquilo que Jesus nos ensina. Às vezes muitas coisas vão vir para querer tirar o foco, né, da nossa caminhada, fazer com que a gente desista ou deixa para depois. Porém, aqui nesse trecho nós podemos meditar o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, essas são as nossas coisas que tem que ser prioridade na nossa vida, as coisas de Deus. Então, quando colocamos tudo em primeiro lugar, quando vem de Deus, o nosso chamado, na nossa vocação, o nosso matrimônio, o anúncio da palavra, então todo o resto o Senhor está cuidando, todo o resto o Senhor dá de acréscimo. Então, nós não precisamos, muitas vezes, parar a caminhada, parar de ir na igreja para cuidar de uma outra situação na nossa vida. Quantas pessoas a gente vê parando para cuidar de uma outra situação? Ah, eu preciso cuidar lá primeiro, preciso resolver outra coisa primeiro. Aí depois é muito difícil de voltar a caminhada de novo, porque quando a gente se afasta, querendo ou não, a gente dá uma esfriada. Muitas pessoas voltam, mas muitas, porém, não voltam mais, porque acaba esfriando, acaba tendo esse fraquejamento, essa preguiça espiritual, vamos dizer assim, de voltar e caminhar, de voltar a servir, de voltar a se colocar à disposição do Evangelho. Então, que nada nesse dia possa tirar a nossa concentração, nosso foco de colocar Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, em sobre tudo aquilo que nós fazemos, buscamos, trabalhamos, que nós possamos colocar Deus antes de qualquer coisa, lembrar dele, que é graça dele, que é por ele que nós estamos aqui, para que as coisas secundárias também possam ser cuidadas por ele, porque ele fala e ele cumpre, né? Então ele nos fala, se amar a mim em primeiro lugar, as outras coisas eu vou dando de acréscimo, eu cuido, eu vou providenciar, eu vou colocar no seu caminho, eu restituirei as suas forças, eu cuidarei da sua família. Então que nós possamos ter essa fé e acreditar na palavra do Senhor. Amém? Bom dia, até a próxima.